Olá, você está no canal Aba e Deus quer falar ao seu coração. Quero ler um texto com vocês que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 12 e 13, que diz o seguinte: Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Tentação é um tema que a Bíblia trabalha várias vezes e é importantíssimo a gente, como cristão e como povo de Deus, saber lidar com elas, porque é algo que pode nos afastar da presença de Deus se a gente não vigiar, se a gente não cuidar. E eu quero deixar agora para vocês nesse vídeo algumas dicas de como nós devemos lidar com ela. O próprio Cristo nos ensinou a maneira certa de lidar com as tentações. Ele lidou usando a palavra de Deus quando ali no deserto o diabo tentou. Mas além disso, nós temos esse texto e vários outros. O próprio Tiago vai ensinar algumas coisas sobre tentação que eu queria refletir com vocês. A origem da tentação, ela sempre vai ser aquilo que a gente deseja internamente, a nossa cobiça. Muitas vezes as pessoas querem demonizar a tentação e dizer que o diabo é o culpado, mas não. O livro de Tiago ele vai nos expor algumas coisas sobre isso e vai dizer que cada um é tentado segundo o seu próprio desejo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender para lidar com essa questão da tentação é saber a origem dela. E ela vem da nossa própria cobiça. Cada um é responsável por aquilo que deseja e quer. É claro que nós temos vários desejos e alguns não tem problema nenhum, que eles não ferem a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que desagrada ao Senhor e nos tenta, nós precisamos aprender a lidar de maneira correta. E o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é que você precisa entender a origem da tentação. Ela vem do seu coração, ela vem da sua cobiça. Então, tratando disso e já aprendendo sobre a origem dela, nós precisamos reconhecer que realmente nós temos fraquezas internas e elas são um perigo para a nossa vida espiritual. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, eu tinha dificuldade com algumas questões de vícios que vinham da minha vida passada, quando eu não era cristão. E eu precisei lidar com as tentações que vinham, a vontade, por exemplo, de fumar um cigarro, a vontade de beber. E eu precisei reconhecer que aquilo era algo que eu queria, que eu desejava. É claro que existe um mundo espiritual, existe uma tentação que vem da parte do inimigo, mas a cobiça era minha. E a primeira coisa que eu fiz foi entender que ela vinha do meu coração. E a segunda questão foi reconhecer que realmente eu tinha aquele desejo e eu precisava lidar com ele. Trabalhando isso, sabendo a origem da tentação, sabendo que ela, reconhecendo que eu preciso lidar com ela, porque ela é um problema para mim, eu preciso muitas vezes reconhecer também que eu preciso de ajuda para lidar com ela. Eu lembro que quando eu comecei a lidar com essas questões, de entender como que era isso, o meu pastor ele me ajudava e ele me deu algumas dicas também sobre como eu deveria enfrentá-las através da oração, me alimentar da palavra de Deus e principalmente uma outra dica que eu quero deixar para vocês é que o poder de Deus nos capacita a vencer cada tentação que surge durante o nosso dia a dia. Você que é jovem ou você que é adulto, qualquer fase da nossa vida nós vamos ser tentados, mas existe um Deus que na sua palavra diz que não veio tentação que não fosse humana, que não fosse das coisas dessa terra, mas juntamente com a tentação ele nos dá o escape e a capacidade de vencer, porque o resultado de quando nós cedemos às nossas tentações é um afastamento da presença de Deus e nós queremos viver nessa presença, nós não queremos abrir mão dela, nós queremos seguir e muitas coisas nos atrapalham. Então o que tem te tentado e o que tem sido problema e um tropeço para a sua vida espiritual? Entenda que a origem dela vem do seu coração. A segunda, reconheça que essa tentação ela é um problema na sua vida e que ela pode te afastar da presença de Deus. A terceira coisa, se você não consegue lidar sozinho com ela, peça ajuda de alguém que possa te ajudar, de alguém experiente, do seu pastor, de um líder ou de um amigo que tenha, firmeza para te conduzir à presença do Senhor em oração e te oriente a como superar isso que você tem sido tentado. E a terceira coisa é crer principalmente que o poder de Deus está à disposição todos os dias para que você possa continuar agradando o Senhor e tudo e não caia. Deus é o mais interessado em que você não caia nessas tentações, porque isso glorifica Ele. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque Ele é Deus na sua história. Se você foi edificado com esse vídeo, deixe seu like aqui no YouTube,
nos adicione lá nas redes sociais, no Instagram, nos siga ali que tem atualizações sempre e também nos siga no Facebook. Que Deus possa abençoar você.